Olá pessoal, bem-vindos a mais um GDcast com o tema Astrologia. Eu sou o Leandro Martins. E eu sou o Gabriel Tristão. Bom, antes de a gente começar esse tema, devemos falar com os nossos ouvintes um pouco sobre essa demora, que o nosso canal tem tido para postar vídeos. Estamos organizando o nosso tempo, o nosso material e estamos achando métodos para solucionar esses problemas e que a gente possa cada vez mais estar perto de vocês, fazendo vídeos que vocês gostem, que vocês aprovem e tendo contato que nós temos com vocês, né? Bom, então para começar, vamos com a nossa oração. Pai Celestial, humildemente imploramos sua clemência. Permita-nos buscar equilíbrio e também com amor divino toque as nossas almas e neste momento possamos ter contato com todas as energias sagradas do universo. Vamos deixar as nossas preocupações de lado. Vamos orar para que Deus possa estar conosco neste instante, iluminando nossas mentes e palavras. Não a nós, Senhor, não a nós, senão a Ti seja dada toda a glória. Amém. Amém. Bom, para começar sobre esse tema, eu acho importante frisar a diferença entre astronomia e astrologia, né? Para não ter nenhuma confusão. A astronomia, pessoal, é uma ciência exata que se preocupa com a origem, evolução, composição, classificação e dinâmica dos corpos celestes, todos eles. O astrônomo profissional é necessariamente, alguém com formação superior. E seu trabalho inclui o domínio de física e matemática, aliado a um senso crítico, aguçado e boa habilidade observacional. Já a astrologia, que é o nosso tema desse canal de hoje, dá ênfase apenas a um certo grupo de astros. Certo grupo esse que foi observado na época, em que se oficializou essa astrologia, que nós veremos mais tarde como isso se deu. A astrologia, então, ela busca identificar uma relação entre suas posições e deslocamentos no céu e o destino e a conduta moral dos seres humanos. Apenas os astrólogos constroem horóscopos e mapas astrais. Seu trabalho está ligado ao aspecto místico que o universo desperta no ser humano. Então, resumindo, pessoal, basicamente isso. A astronomia se dá mais para um lado científico e a astrologia se dá mais para esse lado místico. Né, Gabriel Tristão? É realmente bom frisar isso, que a astrologia ela foi um método que os povos antigos, eles não tendo uma relação de comparação, eles se utilizaram do que eles viam, que eram as constelações do céu, os astros, para fazer essa relação entre arquétipos, qualidades das pessoas que se repetiam com o tempo e a posição que tinha no céu naquela época, e o que a gente faz hoje é uma projeção do céu daquela época. E outra coisa que é importante frisar também é que, por mais que a astronomia seja um viés científico de análise de posição dos planetas e relação gravitacional entre os astros, etc., a astrologia também ela já foi estudada pela ciência, não é muito divulgado. Eu vou até passar para o Leandro, tem um artigo sobre isso e tal, falando sobre justamente isso. Eles pegaram qualidades das pessoas de acordo com os planetas que elas nasceram, e foram prever os tipos de profissões que elas foram ter, e realmente bateu. Eles analisaram milhares de mapas astrais e realmente bateu com os tipos de profissão que cada pessoa exercia, Vou até passar o artigo depois pro Leandro para ele colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, para vocês verem que a astrologia existem estudos científicos dela sim, comprovando a sua eficácia. Entendo. Bom, então continuando sobre o tema, como então, pessoal, que nasceu a astrologia? Como que ela nasceu? Foi mais ou menos há cerca de 2000 anos, que ela foi oficializada por Cláudio Ptolomeu.
Como ele fez? Bom, ele foi juntando o conhecimento astrológico dos gregos junto com outros povos, conhecimentos astrológicos de outros povos que os gregos tinham contato. E assim ele criou essa astrologia que temos atualmente. Um fato interessante é em relação aos planetas da época que podiam ser observados por Cláudio Ptolomeu. Ele conseguia somente observar 5 planetas. E como sabemos, temos 12 signos. E ele queria associar esses planetas a cada signo. Bom, e aí vocês se perguntam, como ele vai fazer isso se são apenas 5 para 12? O que ele fez? Cada planeta desse, ele dividiu para 2 signos. 2 signos para um planeta. Bom, vocês devem estar pensando, então são 10. Ainda ficam faltando 2 signos. Esses últimos 2, ele associou com o Sol e com a Lua. Bom, mas uma coisa por curiosidade que eu fico me perguntando é que, se fosse atualmente, com o conhecimento que temos hoje de mais planetas, enfim, não apenas esses 5, será que ele teria mudado? Será que ele associaria os signos a outros planetas? O que você acha disso, Gabriel Tostão? Olha, se ele teria mudado ou não, eu não sei. O fato é que mudou, né? Outros planetas foram usados na astrologia, né? Que são até os outros planetas que ele não conseguia observar tão bem assim. Mas esses planetas são utilizados mais como planetas geracionais. Eles não falam sobre a pessoa em si. Eles falam sobre a geração em que a pessoa vive, entendeu? Daquela época. Porque são planetas que teoricamente têm um trânsito mais lento pelo céu. Mas foi como até um dos autores que fala de astrologia falava, né? Gerard Vincos, o famoso Papi, ele já dizia que esses planetas não influenciam muito na natureza humana, né? E os planetas eles deixaram, se eu não me engano, só tem 2 signos agora que são regidos por planetas repetidos, mas aí os signos passaram a ser regidos por outros planetas, que o próprio arquétipo, a mitologia dele se aproximava mais com o signo que eles estavam regendo, né? E interessante falar sobre isso, porque somente só esses 2 signos que estão, né, agora, eu acho que você vai falar sobre eles daqui a pouco, que estão repetidos. Pode continuar aí. Bom, como exemplos que podemos citar, então, o Sol, que é Leão, a Lua, que é Câncer, Mercúrio, que é Gêmeos e Virgem, Vênus, que é Touro e Libra, e por aí segue, entre outros planetas. Justamente os repetidos. Os outros não se repetem tanto. Bom, uma coisa que também é importante comentar sobre é que os signos, as suas definições que temos entre os signos em si, não quer dizer que a pessoa tenha que ser aquilo, que a pessoa é necessariamente aquilo. Não só a definição do signo em si, como outras coisas que também vamos falar, ascendente ou coisas assim. Vamos supor, por exemplo, Leão tem como defeito a arrogância. Então não quer dizer que todo leonino é arrogante. Não, às vezes ele já superou isso. Ele tem a tendência, vamos dizer assim, a ser, né, segundo os estudos astrológicos. Mas isso não quer dizer que ele é necessariamente, não é, Gabriel? Como eu estava dizendo, esses arquétipos humanos, essas qualidades humanas, essas características, elas são forças cegas. É como se você tentasse classificar uma chave de fenda como boa ou ruim. Uma chave de fenda é uma chave de fenda. O uso que você faz dela é que é bom ou ruim. Da mesma forma, essas energias, essas características que os signos representam. Por exemplo, o leão, como você falou, regido pelo sol, né? A gente pega pelo arquétipo sol, o que brilha, o que joga luz sobre outras pessoas.
essa luz ele pode se botar numa postura arrogante, de eu sou o máximo, ou pode se postar numa atitude magnânima, de saber que ele influencia outras pessoas, de que a postura dele, a forma dele se postar influencia outras pessoas, e tentar justamente levar a luz para outras pessoas, levar coisas boas, levar felicidade, levar alegria, né? Influenciar de boa maneira outras pessoas. Assim como, por exemplo, eu gosto de usar muito esse exemplo de Gêmeos. Gêmeos tem a característica de saber usar bem o dom das palavras. Ele pode usar bem o dom das palavras para ser um grande escritor, um grande jornalista, ou para ser um tremendo de um fofoqueiro. Aí depende de como cada um vai usar essa característica. Entendeu? É verdade. E essa influência é tão engraçada que chega às vezes a ser até uma coisa irracional. Por exemplo, eu estava conversando com o Tristão antes de começarmos, né, esse GTcast sobre astrologia, que eu achava que Leão deveria ser o primeiro signo zodiacal e não Áries. Por conta que é o Sol, e o Sol é o que começa um novo dia, ele é que aparece primeiro no céu, enfim, coisas assim. E aí ele falou, não, tem que ser Áries, porque Áries é o início da primavera, e com certeza tem toda a teoria para ser o porquê de Áries. Aí a gente conversando, ele falou assim, poxa cara, o Tristão disse, poxa, olha só, peraí, qual o seu signo? Aí eu disse, Sagitário. O seu ascendente? Aí eu disse, Leão. Ou quer dizer, já prova um pouco o Leão querer ser, né, estar ali na frente, esse tipo de coisa assim. Uma coisa interessante também sobre isso do signo que inicia, né, é que Marte muitas vezes é a primeira, junto de Vênus, né, é a primeira estrela que aparece de manhã, entre aspas, estrela. É muito comum se ver Marte de manhã, assim como Vênus. Não que eu também tenha mudado minha opinião, não, entendeu? Eu continuo achando que Leão deveria ser a primeira, mas tudo bem. Ué, você pode começar por Leão, sem problema nenhum, cara. Se você pensar que isso é um ciclo, né? Leão é a primeira. Seu ascendente, depois que a gente for até falar mais sobre casas astrológicas, a primeira casa astrológica de um mapa astral é o ascendente, que é como se fosse, entre aspas, o planeta Terra. E a partir daí você vai para os outros planetas. Pelo seu ascendente ser Leão, a primeira casa é a de Leão, no seu caso. Entendeu? É verdade. Pra mim é o primeiro, não deixa de ser, né? De uma certa forma. Eu, por exemplo, que tenho ascendente em peixes, o primeiro signo é peixes. Entendeu? Do meu mapa astral. De uma certa forma. Mas aí, para ser teoricamente também o primeiro, teria que se mexer nos meses, enfim. Aí já é uma discussão mais profunda. Bom, pessoal, então, continuando. Modos zodiacais, que é uma coisa que eu não vejo muitas pessoas comentarem sobre isso. E eu acho muito, muito interessante. Temos modos. O que são os modos zodiacais? Os modos zodiacais eles são divididos em 3. E eles abrangem todos os signos, vamos assim dizer, os 3 juntos, né? Os modos zodiacais são cardinal, fixo e mutável. Signo cardinal. Signo cardinal ele é formado pelos signos de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Quem tem um signo cardinal, segundo as crenças, né, astrológicas, realizaria suas tarefas de imediato, com senso de liderança, com enorme sentido de imediatismo, fariam tudo prontamente. Por conta disso, seriam automatizados, ativos, ambiciosos, entusiásticos, inconsequentes e dominadores. Bom, o signo fixo também é uma qualidade dos signos, representada por Touro, Leão, Escorpião e Aquário. São pessoas persistentes e estáveis, resistentes a mudanças ou dificuldades em largar hábitos. Comportamento sólido e seguro, porém inflexível, formal e fanático. Alcançam resultados vagarosamente, porém com muita segurança. Por não arriscarem, acabam se passando por chatos e neuróticos. Sua mente é penetrante e costumam ter boa memória.
são pacientes, preservam as tradições e mantêm a posição. Tendem a ser intransigentes e radicais, para não falar da convicção. Também são líderes natos e estrategistas. Por último, os mutáveis, que, já como o nome diz, é a capacidade das pessoas mudarem o seu jeito de ser, né? Os signos mutáveis são versáteis, adaptáveis, sutis e intuitivos. Quem são esses signos? Gêmeos, Sagitário e Peixes, adaptando-se a qualquer situação e a qualquer tipo de ambiente. E grupo também tem a tendência de serem simpáticos. Pelo grande poder de mudança, ao estarem entre pessoas educadas, serão assim. E se estiverem no meio de pessoas mais comuns, também se portarão assim. Costumam não ter muitas opiniões formadas, pois podem repensar, modificar e alterar opiniões. Sempre estão diferentes, com novas ideias e pensamentos. Se eles forem exageradamente mutáveis, se irritarão facilmente com as pessoas que são sempre iguais. Pessoas desses signos mutáveis, elas costumam dizer o seguinte: nós não somos diferentes, os outros é que são sempre iguais. Uma característica desses modos, né, fixo, mutável e cardinal, é que cada um dentro do seu elemento ele vai trabalhar de uma forma diferente. Por exemplo, dentro dos signos mutáveis, você tem Virgem. Virgem é a característica da pessoa que é bastante metódica. Então ele é até mutável, mas ele é metódico, ele não é a cabeça dura em mudar, mas para mudar tem que ter um método, entendeu? Ele segue um plano de raciocínio. E já Gêmeos, ele é mais ligado à habilidade, como eu falei, de comunicação, do dom da palavra. Então todo que ele é bem diplomático em termos de quando você vai fazer uma mudança. Não diplomático em termos de equilibrar as coisas, mas em termos de você usar as palavras de comunicação. Sagitário não, a mudança dele já é mais interna. Ele já vai raciocinar tudo que tem que ser mudado, vai pensar bastante. Enquanto Peixes é uma mudança de um pensamento, assim, entendeu? Uma coisa mais espiritual, mental, uma coisa mais sonhadora, né? É verdade, você falou uma coisa que eu acho que eu não falei, que Virgem era mutável. Você falou de Virgem, sim, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, ó. Acho que falou. Tá bom, então, continua. Enfim, aí é justamente isso, né? Você tem esses modos zodiacais e a partir daí você tem essas divisões dos signos, que você pode dividir também em água, ar, terra e fogo, né? Quando você fala água, ar, terra e fogo, muita gente leva esses símbolos alquímicos, né, pro literal e fala que a galera falava besteira, dizendo que o homem era composto de água, ar, terra e fogo. Quando na verdade não é isso. Água, ar, terra e fogo são símbolos. Eles representam ideias abstratas. Que é justamente quando você fala de ar, você fala de razão, você fala de mente. Quando você fala de água, você está falando de emoção. Quando você fala de terra, você está falando do próprio aspecto físico em si. E quando você fala de fogo, você está falando de espírito. Então, quando eles falavam que o homem ele é composto de água, ar, terra e fogo, eles falavam isso, que o homem é composto de mente, razão, emoção, corpo e espírito. E os signos, eles se relacionam com esses elementos também nessa proporção. Os signos de água são signos mais relacionados ao emocional, os de ar mais ao racional, os de fogo um lado mais espiritual, né, mais interno, vamos assim por dizer, e os signos de terra um lado mais material da coisa, mais físico da coisa, buscam mais trabalho, mais ligado ao meio material mesmo, produção material. Uma coisa que eu vejo que alguns confundem é que por terra ser exageradamente, né, associada ao signo de touro, algumas pessoas também associam o planeta Terra a touro, né? Isso
eu não vou discutir assim a crença de ninguém e tal, mas quando você relaciona a árvore da vida e a astrologia, a Terra seria justamente Malkuth, o reino, seria justamente o ascendente, né? Não seria em si a Terra fica no lugar do ascendente, porque a Terra é o local onde vivemos, onde todos os signos se manifestam. Então não tem por que você ligar a Terra a um signo só, né? E é uma coisa muito interessante também, que é uma coisa que muita gente se confunde, é bom lembrar. Você tem, por exemplo, Marte que rege Áries. Não quer dizer que todo mundo tenha Marte em Áries. Quer dizer que Marte e Áries eles são correlacionados, entendeu? A energia do signo de Áries vem de Marte, ou vice-versa. Ou seja, a energia do signo de Áries vem de todas as qualidades que Marte possui. Marte se você pegar um sincretismo, né, dentro das qualidades dos deuses, dos arquétipos de deuses, Marte é justamente Áries, o deus da guerra, ele é impetuoso, ele é agressivo, ele tem capacidade de liderança, de começar novos projetos. Então isso significa quando você diz que rege um planeta. Agora, você pode ter Marte em diversos outros signos. Você pode ter, por exemplo, Marte em Áries, você pode ter Marte em Touro. Né? Da mesma forma, por exemplo, Mercúrio. Eu gosto de usar o exemplo do Mercúrio, que é um exemplo fácil. Mercúrio, quando você pega nesse sincretismo mitológico, Mercúrio seria Hermes, o deus da comunicação. Né? Então, Mercúrio ele está ligado à forma como você se comunica com as pessoas, a forma como você se socializa. Então, por exemplo, se você tem Mercúrio em Gêmeos, quer dizer que você se comunica muito bem com as pessoas, que você sabe usar o dom da palavra para socializar. E aí vem aquilo que eu já te falei. Mercúrio em Gêmeos pode ser tanto um jornalista ganhador do Pulitzer, ou pode ser tanto um grande fofoqueiro, né? Um mentiroso, ou um grande escritor. Ele pode usar essa capacidade da mentira para escrever fábulas, sonhos, entendeu? Ou pode usar para escrever mentiras sobre uma outra pessoa. Entendeu? É verdade. E para descobrir exatamente a correlação que cada um de nós temos entre esses planetas e quais os signos que estão nesses planetas, como frisando individualmente, só fazendo mapa astral. Só com mapa astral. Que inclusive, Tristão, você tem algum site bom para os nossos ouvintes conseguirem realizar esse mapa astral deles, caso eles queiram? Você tem vou recomendar que a gente vai botar os links aqui embaixo. Para quem já saca alguma coisa de astrologia ou está estudando e quer usar para aprender os mapas astrais, você tem o site astro.com, né, que é um site que você vai conseguir. Você bota lá a data, você bota horário, você bota tudo. E ele vai te dar a sua carta natal, que é aquele gráfico dizendo em que posição está cada planeta, em qual signo está cada planeta, em qual casa está cada planeta. Eu vou explicar casas daqui a pouco. E você tem, se você quiser já algo mais interpretado, ascendente. Dentro do blog Teoria da Conspiração, que é o blog do Marcelo Del Débio, ele faz para você também o seu mapa astral. E é uma coisa até interessante, que ele é filantrópico, ou seja, você junta, se eu não me engano, são 3 cestas básicas ou 2, não me lembro agora ao certo, tem aí no link na descrição, tem as instruções direitinho. Você pega essa cesta básica e você faz uma doação dessa cesta básica. Quando você fizer uma doação da cesta básica para a casa de caridade que você quiser, né, você pega essa doação, o comprovante dessa doação, escaneia e manda para ele, e ele manda para você o seu mapa astral. Ou você pode doar sangue 3 vezes também. Você doa 3 vezes o sangue, pega o seu comprovante que você doou sangue, relembrando a todo mundo, não dá para doar sangue 3 vezes direto, existe um intervalo, se eu não me engano, de 3 meses para cada doação. Pelo amor de Deus. Por favor, não vamos todo mundo aí desesperado querendo uma mapa astral sair doando sangue cada dia em um lugar para poder ter 3 comprovantes. Não. É verdade. Você pega esses 3 comprovantes e manda para ele dizendo que você doou o sangue já 3 vezes e ele manda o seu mapa astral. Né? Eu achei super interessante a ideia dele de fazer isso por caridade, quando você vê que tem muita gente por aí que cobra quantias de dinheiro, às vezes até absurdos, para fazer uma mapa astral. É verdade, interessante.
Mas, Bom, aí você pode estudar também. A gente pode colocar aqui embaixo também exemplos de livros que vocês podem pegar para estudar sobre astrologia. Né? Para fazer justamente, se vocês quiserem ir nesse astro.com, por exemplo, tem como você colocar ele em português, não precisa ser em inglês. Para você ver e correlacionando onde está cada casa. As casas astrológicas, diferentes de características do ser humano, elas vão falar sobre aspectos da vida do ser humano. Trabalho, família, seu ambiente social, né, sua vida espiritual. Vamos falar sobre os caminhos que nós seguimos na nossa vida humana e como a gente exerce cada característica em cada caminho. Voltando ao exemplo do Mercúrio em Gêmeos, que é o cara que fala muito bem. Mercúrio em Gêmeos, por exemplo, na casa 4, que é a casa relacionada à família. Quer dizer que o cara sabe se comunicar muito bem em família. Ele é um pai ou uma mãe que sabe explicar muito bem aos seus filhos por que fazer cada coisa, por que não fazer, ou que manipula muito bem a sua família no papo. Temos o lado bom e o lado ruim, sempre, óbvio. E se você pega, por exemplo, na casa 10, que é relacionada a trabalho, é um cara que no trabalho dele ele se comunica muito bem, expõe suas ideias, né? E é interessante realmente estudar isso. Verdade, verdade. E essa relação das casas também vem no mapa astral, né? Bom, vem no mapa astral, vem escrito no mapa astral onde está cada casa. Casa 1 começa sempre no ascendente. A casa 1 é sempre o ascendente. E a partir daí você tem de 30 em 30 graus cada casa. verdade, verdade. Bom, e temos também, já como ele disse, o ascendente, né? Que todo mundo fala sempre, inclusive já em outra conversa com meu irmão Gabriel Tostão, ascendente até discordamos em um certo ponto. Bom, como eu disse, o ascendente ele é a primeira casa, né, de todos nós. E o que acontece? O ponto que discordamos, né? Já vou falando para os nossos ouvintes. Cada material diz uma certa coisa. Então a gente acaba ficando dividido nas nossas opiniões e a gente escolhe um ponto para seguir, né? Vamos assim dizer. O meu que eu escolhi, né? E depois o Tristão diz o dele. O ascendente, para mim, ele é como a pessoa se manifesta, se exterioriza. Vamos assim dizer. Eu, por exemplo, eu sou Sagitário. Esse Sagitário seria o meu arquétipo. Seria o que eu tenho dentro de mim, meu comportamento interno. Porém, meu ascendente é Leão. Ou então seria como eu me comporto na frente de outras pessoas. Toda a descrição de Leão seria como eu me comporto perante diversas situações com as pessoas. Já o meu irmão, Gabriel Tristão, pensa coisas diferentes. Diga aí, Tristão. Eu sigo uma linha que diz que é ao contrário, né? O signo, o ascendente, ele é o que você tem dentro de você, entendeu? Por exemplo, se você, no caso do Leandro, que ele tem ascendente em Leão, pessoa que dentro dele, ele é uma pessoa que ele tem capacidade de impressionar as pessoas pelo próprio brilho natural dele, pela própria magnanimidade dele, entendeu? E tende a ser até um pouco orgulhoso. Sagitário, que é o signo do sol dele, é o signo que está brilhando, que todo mundo consegue ver, entendeu? Que é o cara que, se você conhecer o Leandro primeiro, é o cara que raciocina bem o mundo à volta dele, etc. E eu vejo dessa forma, né? O ascendente sendo a sua personalidade, o seu temperamento, as suas tendências naturais, entendeu? E vejo mais o signo solar como você se mostra para outra pessoa, né? Agora, você também tem o fato de que a partir de cada idade, cada planeta ele vai se manifestar mais ou menos dentro do seu mapa astral. Então dizem que o ascendente, a partir da sua maioridade, começa a se mostrar mais, porque é como você realmente é. Então o que acontece? A partir dos seus 20 anos, né, você tende a esconder menos os seus ascendentes e você passa a expor mais ele de como as pessoas gostariam como as pessoas gostariam que te vissem,
entendeu? Então chega até um pouco a entrar em coadunância com o que você entrou, se você pega justamente essa idade um pouco mais velha. Mas é importante lembrar que a astrologia não é só signo solar, ascendente, e como alguns até que já são um pouco mais avançados pegam lua. Existem todos os outros planetas que dentro do seu mapa astral que te influenciam tanto quanto o ascendente, o signo solar e a lua, né? Quando Isso você for procurar alguma coisa para ler sobre astrologia, busque sempre informações mais completas. Se você viu o cara falando só de signo solar, como você vê, por exemplo, não vou citar nomes aqui, mas como você vê em jornais, em revistas, por aí, né, falando só de signo solar, foge, provavelmente isso é besteira. Se está falando de signo solar e ascendente, existe uma grande probabilidade de estar falando besteira. Quando fala de signo solar, ascendente e lua, você pode começar a prestar atenção. Quando começa a falar de outras coisas, aí você vê que é realmente sério, entendeu? Porque existe até uma pesquisa, que, se eu não me engano foi o Daniel Dennett que fez, tem até vídeo no YouTube, quem quiser pesquisar. Ele entrou, chamou um grupo de pessoas na sala e, de acordo com características que elas tinham dado antes, data, local onde nasceu e hora, ele fez horóscopos, vamos botar entre aspas, né, e entregou para as pessoas, fechado no envelope bonitinho, mandou todos abrir ao mesmo tempo e ler nessa sala. E perguntou às pessoas, quem é que se identificou 10% com o que leu, 50%, 100%. E a maior parte das pessoas se identificou mais de 80% com o que leu. Aí ele pediu para que cada um passasse o seu horóscopo para trás e o do último da fila passasse para frente, para a primeira pessoa da fila, né? Isso dentro de uma sala com umas 20, 30 pessoas. E todo mundo começou a rir quando viu que todo mundo recebeu escrito a mesma coisa. Que era justamente coisas do tipo, você está passando por um período difícil, mas você vai superar, você tem problemas em casa. E são coisas que todo mundo passa, uma hora ou outra na vida. Se não, quase todo o tempo na vida, né? E que o horóscopo, o mapa astral, ele não é isso. Não é falar coisas generalizadas. O mapa astral, ele bem feito, ele vai falar de características suas, entendeu? E ele vai falar, basicamente, ele não vai falar tipo, você vai ganhar na Mega Sena hoje. Hoje você vai conhecer um grande amor. O mapa astral, ele vai falar mais de probabilidades do que aconteça. Existem pessoas aí que têm, eu não vou questionar agora em relação a isso, cada um acredita no que quer acreditar. Eu acredito que tem pessoas que conseguem, a partir disso, usar coisas e, de repente, ter um olhar do futuro, mas não é por causa do mapa astral. É por causa de uma característica dela. O mapa astral, ele vai falar de tendências. Por exemplo, ele vai falar que é uma boa hora para você manter o seu círculo social. É uma hora para o encontro com alguma pessoa. É uma boa hora para atividades intelectuais. Entendeu? Um bom momento, no caso, não hora. Mas ele nunca, de forma alguma, vai falar hoje você vai ganhar uma TV de 42 polegadas. Não existe signo, planeta, casa que vai falar isso. Ele vai falar que, de repente, é um momento de reforma interior na sua casa. De você adquirir coisas novas para sua casa. Mas nunca que você vai ganhar a TV de 42 polegadas. É verdade, é verdade. O mapa astral dá um conhecimento muito mais profundo do que simplesmente essas definições que vemos em jornais, né, desses horóscopos diários e coisas desse tipo. Porque fica muito complicado. Fica muito complicado ver cada indivíduo sob a ótica de apenas o seu signo solar, né? Que é o signo ao qual a pessoa nasceu, vamos assim dizer. Porque todos nós nascemos com a supervisão de todos os signos, na verdade. Que é isso que é visto no mapa astral. Exato, e é um trabalho muito mais de autoconhecimento que qualquer coisa. De você se autoconhecer, de você conhecer as suas características, as coisas que você pode exercer, as características que você pode exercer tanto para o bem quanto para o mal, tanto para fazer algo bom quanto fazer algo ruim. É bom você conhecer essas suas características, os defeitos que você tem a tendência de ter, entendeu? É um trabalho muito mais de conhecimento do que isso.
Inclusive, falando de horóscopo de jornal, para vocês terem uma ideia do absurdo que é, tem uma história que circula na internet em que um jornal, por fazer corte de orçamento, ele demitiu o astrólogo do jornal e começou a reimprimir os horóscopos de 10 anos atrás e as pessoas não perceberam. Porque, para você ter uma ideia, o horóscopo ele de jornal, ele é algo tão limitado e é algo tão abrangente que se você pegar o que você foi impresso 10 anos atrás, está valendo ainda. Entendeu? Dentro desse artigo aí que eu botei, que a gente vai botar o link aqui embaixo, falando sobre estudo de astrologia, ele fala, se você pegar e você fizer as contas de todos os planetas e todas as casas e etc., você vai ter aí bilhões e bilhões de combinações, entendeu? O que elimina, né, justamente essa história de duas pessoas com Sol em Capricórnio são iguais. Não, você tem que ver todo o mapa astral. Mas e quanto a gêmeos idênticos? Foi como eu falei. Essas energias são energias cegas, são características cegas da pessoa. Então, dois gêmeos idênticos vão expressar aquelas mesmas características de formas diferentes. E é muito interessante ver isso. Entendeu? Eu estava fazendo até um estudo, eu peguei mapas astrais de diversos amigos que me autorizaram a fazer os mapas astrais dele, e eu vi que, tipo assim, muitos deles tinham mapas astrais muito parecidos, com planetas muito iguais. E é interessante que você, por conhecer cada amigo, você sabe como cada um age. Então você vê que são amigos diferentes, com personalidades diferentes, mas que, se você for olhar bem, eles possuem aquelas mesmas características, e cada um se utilizando aquelas características de maneiras diferentes, para coisas diferentes, de modos diferentes. É interessantíssimo ver isso. Verdade. Bom, Tristão, ficou faltando mais algum assunto sobre astrologia? Bom, eu acho que é justamente isso aí. Quero relembrar a todos, antes de criticar um assunto, aos céticos, ou como eu prefiro chamar, os pseudocéticos de plantão e os neo-ateus, como eu gosto de chamá-los assim, ou melhor, não vou nem chamar de neo-ateus, vou chamar de antiteístas, né? É porque eles não são simplesmente ateus, eles são contra Deus. Eu nunca vi alguém ser contra algo que não acredita. É como se eu, por exemplo, fosse contra o bicho-papão, né? Mas antes de criticarem o assunto, estudem, pesquisem, entendam ele. Aí a partir daí vocês critiquem. É verdade, não só a partir do nosso material aqui, pode também pesquisar, né, individualmente. Exatamente, a gente vai deixar aqui recomendações de bibliografia de livros e tal, mas não se atenham a isso. Nós aqui do GTcast, eu e o Leandro, não somos donos da verdade. Nós falamos pelos que nós acreditamos, pelo que nós escrevemos, pelo que nós estudamos. Nós não podemos falar que nós somos donos da verdade. Então, se você quiser buscar outras fontes, outros livros, busquem. Tragam mais conhecimento, tragam dúvidas, corrijam a gente se vocês acharam que a gente falou besteiras, entendeu? Mandem e-mails, critiquem, elogiem, fiquem à vontade. Bom, pessoal, então esse GDcast vai chegando ao fim. Curtam, favoritam, não curtam e inscrevam-se no nosso canal. Essa participação de vocês é muito importante para nós. Então, obrigado a todos. Até o próximo. Até o próximo.